Gebran. Agora esta chamada está sendo gravada. Ok, bom. Vocês estão me ouvindo bem? Agora me dá um retorno aqui só para eu ter segurança que vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo sim, Pro. Tá legal, ótimo. Ocultar essa. Tá bem. Então, a aula de hoje, basicamente, vai ser... A câmera é essa, né? Tudo essa mesmo. Ah, eu tenho duas câmeras aqui, enfim. A aula de hoje vai ser basicamente conjuntos e um pouquinho de funções, tá bem? Funções é um conceito central na matemática, tá bem? Em conjunto faz parte faz para estar ligado mais à linguagem. Então, tende a ficar, às vezes, pode ficar um pouquinho chato, porque conjunto, ele é como a gente escreve as coisas, então tem um tipo de uma alfabetização no assunto, tá bem? Mas eu vou tentar fazer isso daí o mais tranquilo, mais legal possível, tá bem? Conjuntos numéricos, né? E o nosso foco vai ser sempre os números reais, tá ok? O que são números reais? Bom, é tudo que você está acostumado. O que você não está acostumado, provavelmente não é número real. Professor, vai devagar aí, porque tem coisa que eu não estou acostumado nem com fração. Uma fração é número real também. Então, vamos começar aqui. O conjunto dos números reais, o símbolo é este, tá ok? Ele é formado pelo conjunto dos naturais, pelo conjunto dos naturais, os naturais, pelo conjunto dos inteiros, pelo conjunto dos racionais e dos irracionais. Tem uma característica, os inteiros, assim, os naturais são os inteiros positivos ou zero, tá bem? E os inteiros, propriamente dito, têm os naturais dentro dele, tá bem? Acho que ao invés de ficar discorrendo muito, é mais fácil a gente falar. Esse símbolo para vocês é tranquilo? Quer dizer, união, quando eu junto este com este. Quando eu junto este com este, eu obtenho o conjunto dos reais. Esse símbolo, quando está aqui, ó, é tudo que é comum, chama intersecção. Então, o de cima é união, e o de baixo, esse outro aqui, é intersecção. Ok? Intersecção é aquilo que é comum. E está dizendo aqui que é vazio. Quer dizer, não tem nada comum aos racionais e os irracionais. Tá bem? Vamos ver cada um deles separadamente. Naturais. Os naturais são aqueles conjuntos que você usa para fazer contagem, 1, 2, 3. Sempre alguém pergunta, mas o zero faz parte, não faz parte? É uma grande bobagem. O zero faz parte dos naturais. Se você quiser que o zero não faça parte, você escreve assim, ó, um asterisco aqui, ó. Quando você escreve desse jeito, o zero está fora. O asterisco é sempre um jeito de você tirar o zero fora, tudo bem? Então, o conjunto dos naturais, também você pode chamar que é o conjunto dos inteiros positivos e mais o zero. E quem é o conjunto dos inteiros? Redundantemente aqui, ele é o conjunto dos naturais acrescido dos negativos, dos naturais com sinal negativo. Então, você vai de menos a mais infinito, de 1 em 1. Esse é o conjunto dos inteiros, de menos a mais infinito, de 1 em 1. Tá bem? E o conjunto dos naturais começa no zero e vai até infinito, de 1 em 1. Tá bem? Então, foi aqui o conjunto dos naturais. Se eu quiser falar inteiros sem o zero, simples. Se eu quiser falar inteiros sem o zero, escreva assim, ó, sem o zero. Se eu quiser falar inteiros, só esses daqui, ó, só esses daqui, aí eu digo só assim, ó, o zero faz parte, tá, ok? Se eu tirar o zero, se eu quiser tirar o zero, se eu quiser fazer assim, ó, aí eu escrevo deste jeito, assim, ó, asterisco. Tá legal? Beleza? Bom, então é só para a gente se acostumando com nomes, símbolos, eventualmente eles podem aparecer. Um conjunto importante, importantíssimo, é o conjunto dos racionais, tá ok? É o conjunto dos racionais. Eles são... O que são os racionais? Racionais lembra razão. Razão lembra divisão. Professor, só na matemática razão é divisão, porque razão é quando eu estou certo, mas em matemática razão está sempre associado a divisão, a quociente, tá bem? Então, os racionais são aqueles números que podem ser escritos
sob uma forma de fração, ou sob uma forma de razão, que é um P sobre Q, ó. O P e o Q são inteiros, e o Q não pode ser zero, ou seja, o denominador aqui embaixo não pode ser zero. Essa é a base do conjunto dos racionais, tá bem? Aí, um exemplo, 2/5. 2/5, se você multiplicar por 2 aqui, ó, fica 4. Se você multiplicar por 2 aqui, a fração continua igual, vira a fração 4/10. É a mesma coisa? Mas, eventualmente, você pode escrever isso como um número decimal. 0,4. Quer dizer que racionais e decimais é a mesma coisa? Sim. Mas nem todo decimal é racional. Ok? Tem decimais muito específicos que não são. Mas vamos ficar nos racionais, né, que são decimais bem comportados, como esse, 0,4, ou como esse aqui, ó, 0,3333333, que vocês já aprenderam, que é uma dízima, né, uma dízima periódica, o 3 se repete, tá bem? Se você não quiser escrever esse monte de 3, você escreve assim, ó, um traço no pedaço que repete, na parte que repete. E se você quiser arredondar, você diz aproximadamente 0,3. Isso é um arredondamento, tá bem? Quando eu ponho o traço aqui, quer dizer que tem infinitos. É a própria fração. Quando eu faço aproximado desse jeito, já não é mais a fração, tá bem, gente? Essa fração aqui é a fração 3/10. Não tem nada a ver com um terço mais, tudo bem? Parecido, é próximo, mas não tem mais nada a ver. Bom, de racionais, deu para ver isso daí. Bom, racionais, uma coisa importante. Não tem zero no denominador, como vocês perceberam. Não tem zero no denominador. O denominador nunca pode ser zero. Ó, vamos aqui. Imagina que eu tenho 12 sobre 4. Se eu simplifico por 4, vai dar 3 sobre 1. Tá certo? E aí, se eu multiplico em cruz, se eu multiplico isso em cruz, vai dar 12 vezes 1 e 4 vezes 3, que é verdade, né? 12 igual a 12. Verdade. 12 igual a 12. Aqui é a mesma coisa, ó, 12 sobre 1. O 1 não muda a vida de ninguém, certo? É como se escrever ou não escrever é a mesma coisa. Se você multiplicar em cruz, 12 vezes 1, 12 vezes 1 é verdade. 12 igual a 12. Agora, 12 sobre 0. 12 sobre 0. Imagina que você acha que deu zero. Professor, mas não dá zero, eu sei, gente. Imagina que deu zero. Deu 0, 0. Quando não tem nada embaixo, é 1. Se você multiplicar aqui em cruz, ó, 12 vezes 1 e 0 vezes 0. Aqui vai dar 12. E aqui vai dar 0. Bom, falso, ó. Então, divisão por 0, 12 sobre 0 não dá 0. Tudo bem? 12 sobre 0, será que dá 12? Bom, se dá 12, que é 1, multiplica em cruz, vai dar 12. E aqui vai dar 0. 0 vezes 12, 0. Bom, de novo errado, né? Ó. Falso. Bom, vocês perceberam que não importa quem seja o número que esteja aqui, quando você multiplica, vai dar 12 vezes 1 de um lado e esse número desse lado. Tá? Se esse número não for 0, acabou. Se esse número não é 12, e ele não pode ser 12, porque ele é sempre 0, então isso é impossível. Tá bem? Então, o denominador 0, só para vocês ficarem pacificados, nunca é possível. Por que não é possível? Uma operação, ela tem sempre um resultado. Quando você soma 2 mais 3 dá 5. Tá bem? Quando você divide um número, também tem um resultado. Agora, quando você divide por 0, não tem nenhum resultado possível. Então, 12 dividido por 0 não é definido como uma operação possível. Porque você tem dois números, o 12 e o 0, você divide um pelo outro, você não chega a lugar nenhum. Então, divisão de qualquer número por 0 não se define, tá bem? Então, isso é importante, tá bem? Não tem 0 no denominador. Ok? Pro, Pois não. só uma pergunta. Oi? Os números racionais, eles só são fração ou não? Eles são frações, são decimais tipo dízima, decimais exatos, como eu vou voltar aqui só para te mostrar. Tá Eles bom. podem ser frações que viram decimais.
Ah, entendi. Um decimal bem comportado. E ele pode ser uma fração com um decimal menos comportado, uma Uhum, dízima, tá bem? tá bom. Então, agora, tem decimais que não são bem comportados. Eu vou mostrar logo mais, aí você vai ver que esses não são racionais, tá bem? Beleza. Obrigado, pronto. Voltando, esclareceu? Então, divisão por zero, gente, é possível? Não, porque qualquer resultado que você pense nunca é possível, porque qualquer que seja o resultado, vezes zero vai dar zero, e não é igual ao número. Ah, professor, mas eu acho que eu tenho uma solução para isso, quer ver? Ó? Vamos agora. Professor, não deu tempo para copiar, vai ficar gravada a aula, viu, gente? Então não se preocupe, não se preocupe, a aula é gravada. Quando você assiste de novo, você pode assistir pausando o vídeo. Mas se a aula ficar muito rápida, se eu começar a atropelar, para a aula, pergunta, etc e tal, tá bem? Ok? Eu sou da paz, adoro matemática, etc e tal, mas não sou um bicho de sete cabeças, nem matemática é um bicho de sete cabeças, né? A gente só tem que ter paciência com a gente mesmo, porque quando a gente não sabe alguma coisa, dá trabalho, não tem jeito. Então, não tem zero no denominador, foi o que nós discutimos. Então, 12 sobre zero não tem resposta possível. Ó. Não tem resposta possível. Por quê? Porque 12 vezes 1 vai ser 12. E zero vezes qualquer coisa vai ser zero. Então, vai dar sempre 12 igual a zero. Isso é uma grande bobagem. Tá ok? Ah, professor, mas e zero dividido por 12? Opa, agora é molezinha, né, gente? Ó, zero dividido por 12 vai dar zero. Faz a verificação, ó. Zero vezes 1, produto em cruz. E 12 vezes zero. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, ó. Então, quando você tem zero em cima, opa, zero em cima pode sempre. E qual é o resultado quando o zero está em cima? Quando o zero está aqui, gente, quando o zero está aqui, é sempre zero. Ah, e se no lugar do 12 você trocar por 3, não tem problema, continua zero. E se no lugar do 3 você puser 30? Zero. Ficou claro? Tá bem? Então é o seguinte, então quando eu faço zero dividido por algo, zero sobre, aqui tem resultado, tá bem? O que não pode acontecer é isso daqui, é zero aqui embaixo é que está vetado. Tá ok? Bom, e aí, por último, para a gente parar de filosofar, chega e zero sobre zero, gente. Ó, essa pergunta aqui, zero sobre zero é igual a quanto? Ah, professor, você já falou que não pode ter zero embaixo, então, fim de papo. É isso mesmo. Não pode ter zero embaixo, fim de papo. Tá legal? Agora, se você tem aluno que, não, zero sobre zero, eu aprendi que, tem aluno que fala, eu aprendi que 2 sobre 2 é 1. Aprendi que 3 sobre 3 é 1. E zero sobre zero também é 1. Será que é, gente? Faz o produto em cruz aqui, ó. Você vai ver que não é. Ó, aqui é como se tivesse 1, 0 vezes 1, 0. Aí você... Ah, pessoal, mas deu certo, ó. Deu 0 vezes 1 e deu 0 vezes 1. Ah, então você, pessoal, você dormiu. Não, eu vou falar para vocês que 0 sobre 0 é igual a 2. Tô brincando, viu, gente? Mas é o seguinte, por que 0 sobre 0 é igual a 2? Faz um multiplica em cruz aí, gente. Olha, vocês vão ver que a matemática é interessante por causa disso, ó. 0, aqui é 1. Então, vai ficar 0 vezes 1 igual a 0 vezes 2. Olha que deu 0, olha que deu 0, então tá verdade. Olha que coisa interessante. 0 sobre 0 pode ser 1, pode ser 1. E 0 sobre 0 pode ser 2. Então, o que aconteceu aqui? Qual o problema, gente? O problema é um só. Quando você tem zero embaixo, causa estrago. Então, neste caso, 0 sobre 0, você tem infinitas soluções. Mais uma operação só pode ter um resultado. 3 mais 2, 5. 3 mais 2 não pode ser 6, não pode ser 4, não pode ser outra coisa. E 0 sobre 0 tem muitas respostas. Qualquer número que você pensar aqui,
Ah, tem aluno que é CDF e vai falar o seguinte, professor, o meu 0 sobre 0 vai dar π. Vai dar π. Acertei, professor. Acertou. Olha que interessante. Multiplica em cruz, 0 vezes 1, 0 vezes π. 0 igual a 0. Então, vocês viram o rolo que deu? Então, assim, operação. São dois números que chegam no terceiro. Esse terceiro é único. Só pode ter um resultado. Tá bem? O 0 sobre 0 tem infinitos resultados. Pode ser o π, o 0, 1, 2, 3, 10, qualquer coisa. Então, não serve. Tá bem? E o 12 sobre 0 não tem nenhum resultado possível. Então, quando você tem 0 em cima, tem infinitos resultados. Quando você só tem 0 embaixo e em cima não é 0, não tem nenhum resultado possível. Então, o que a gente conclui? Não tem 0 no denominador, não tem divisão por 0. Tá legal? Então, bem grande aí, toda vez que você vê uma fração assim, se for assim, o resultado é 0. Se for assim, o resultado é interrogação, não tem. Tá legal? Tá ok. Toda vez você tem que... Essa coisa importante que é o seguinte, às vezes você está trabalhando com uma equação e você vai simplificar um x menos 1 sobre x igual a 3, por exemplo. Você só pode cortar aqui se você souber e tiver garantido que o x não é 0. Se você souber que o x não é 0, aí você vai cortar e vai dizer que dá isso. E quando passa o 1 para lá, 3 mais 1, 4. Aí você achou. Professor, é verdade, 4 não é 0. Sim, aí belezinha, aí deu certo. Bom, chega aí filosofar em cima do 0, tá certo? Tá bem? Ficou clara essa explicação do não ter divisão por 0? Ficou claro? Então, quando você divide por 0, né, você nunca tem solução. E agora, se você tiver isso aqui, 0 sobre 0, tem muitas soluções. Tá, mas o fato de ter muita solução não quer dizer que seja a resposta, né? Uma operação só pode ter uma divisão, só pode ter um resultado. Então, você também vai dar aqui, está indefinido. Então, esquece. Tá legal? Então, 0 embaixo, sem chance. Tá ok? E 0 em cima, o resultado é sempre 0, porque você divide 0 por, não importa por quanto, vai dar sempre 0. Bom, vindo aqui numa fração geratriz. Qual é a fração geratriz dessa dízima? Bom, vocês já ouviram falar que isso aqui é uma dízima, certo? Dízima periódica, o período é 6, ele se repete 6, 6, 6, 6, 6. Como que eu vou fazer isso virar essa fração, ó? O processo, tem muitos processos, mas um muito simples de entender, a primeira vez que você olha, é esse daqui, olha. Chama isso de x, então aqui chamou de x, equação 1, ó. Tá bem? Chamou de x. Eu estou indo devagar, tá? Aí você multiplica x por 10. Então vai ficar 10x. Você multiplica por 10. Multiplicar por 10 quer dizer que a vírgula faz esse caminho aqui, ela vem parar aqui. Alguém queria perguntar alguma coisa? Tá bem. Então, a vírgula veio parar aqui. Então, você passou a ter x esse número, 10x esse número. Tá bem? Então, você faz 2 menos 1. Faz 10 menos x. 10 menos x, 9x. Tá certo? E aí você faz isso daqui, ó, para simplificar, 0,666. Para simplificar, eu vou chamar pontinhos, pontinhos, vou chamar desse jeito, 0,6 só. Tudo bem? E 6,666, eu vou chamar 6,6. Então, este daqui está aqui, menos, e este outro está aqui, 0,6. Quando você faz um menos o outro, se você quiser fazer número decimal, quando você não é muito bom, é bom pôr. Tem uma técnica, você põe vírgula embaixo de vírgula, assim, ó. Então, você põe 6,6 e aqui embaixo 0, desse jeito. Faz a subtração. Esse para esse vai dar 0, certo? É igual. E esse para esse vai dar 6. Como 0 repete, não precisa escrever, o resultado é 6, ó. 6, 0 repetido, dá 6. 9 está multiplicando, passa dividindo.
divide por 3, para simplificar. E você passa a ter a fração 2 terços. Tá legal? Então, a fração 2 terços ela é a fração geratriz dessa dízima. Tá? Então, tem uma equivalência entre essa dízima e essa fração. É só, se representam a mesma coisa, só são modos diferentes de escrever. 2 terços ou 0 terços. Oi? Ô, professor, Pois não. até essa parte, por que você está fazendo 10x menos x? Porque eu quero eliminar a parte repetida e chegar nesse número 6. Mas de onde você tirou esse outro x? Porque 10x ainda se mantém. Não, se eu conheço x, vamos lá. Se eu conheço x, ok, que x é isso? Sim. Tudo bem? Se eu conheço ele, eu multiplico por 10. Multiplicar por 10, esse 1 aqui vira 10. Tudo bem? E essa vírgula caminha daqui para cá, ó, ela vem parar aqui, ó. Toda vez que eu multiplico por 10, isso acontece. Tô. Vou pegar um número fácil de multiplicar por 10. 5 vezes 10. Quanto que dá? 50. Você sabe de cabeça. Então, é como se a vírgula saísse do 5 e andasse uma casa para cá. Tá, entendi essa parte. Só que eu não entendi. Que mais? Eu só não entendi essa parte, 10x menos x. Eu não sei de onde você tirou isso. Por que a gente faz isso? Eu quero calcular o valor do x. O x é a minha incógnita. Tá bem? O x é a minha fração na prática. Tá? Só que eu não sei qual é. Então, eu chamei primeiro x disso. Ok? Segundo, multipliquei por 10. Por que a pessoa se multiplicou por 10? Porque quando eu subtraio o 10x do x, do lado do x dá 9. E do lado dessa parte com vírgula, dá 6,000, que é 6. 000 não pesa nada. Peraí, são dois valores diferentes? X é uma coisa, 10x é outra coisa? Exato. Presta atenção, ó. 1x é isso. Tá. 10x é isso. Totalmente diferente. 10 vezes mais. Mas, Por isso que o assunto se chama álgebra, porque a álgebra é a capacidade que a gente tem de fazer operações abstratas mantendo os valores de verdade. Ó. Isso é verdade, porque eu chamei x disso. Quando multiplico por 10, tá bem? Mudou desse lado, o 1 virou 10, e mudei desse lado, o 0,6 virou 6. mas a gente sempre vai multiplicar por 10 ou não? Isso, a gente vai fazer por 10. Por que isso? Porque eu quero que essa parte decimal fique igual quando eu fizer a conta de 0. Porque quando eu faço um menos o outro, ó, isso daqui não é 6, 6, 6? Então aqui vai dar 0. Ó. Esse menos esse, 0. E esse menos esse, 6. Beleza. É um 0 que repete. Tá bem? Esse processo é o que a gente chama de processo algébrico para fazer isso. Existem regras de cabeça chatas de fazer que também dão certo. Eu não gosto, tá bem? Eu gosto do método algébrico, ele é o melhor caminho que tem. E por que eu multipliquei por 10? Porque eu quero que a vírgula ande uma casa e eu passe a ter, ó, essa possibilidade de o pós-vírgula ser igual. Se o pós-vírgula é igual, é como se eu tivesse isso, assim, ó. Menos 0,666. Quando eu subtraio, da infinito infinito, aqui 0, 0, 0 e 6. Então dá só 6, que é esse daqui, ó. Tá legal? Tá legal? Então é o seguinte, o nosso x, quem que é o nosso x? O nosso x é a fração geratriz, 2 terços. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu tenho ela aqui do outro lado. Ó. O caminho inverso agora. Deixa eu só, antes de seguir, alguma dúvida com esse? Agora eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso fazer o contrário. Qual é o número decimal correspondente a 2 terços? Bom, Tipo, eu não fala. entendi. Eu não entendi por que ficou 10x menos x. Não daria para deixar x é igual a 6,666 dividido por 10? Não daria certo também? Não, é o seguinte, ó, todo esforço nosso algébrico é o seguinte, quando eu faço essa conta aqui,
eu tenho que fazer esta conta aqui. O que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Tá bem? Isso é lógica. Tá bem? O que eu faço deste lado dá 9. E o que eu faço deste lado, fazendo a conta, dá 6. E aí eu passo a ter 9x igual a 6. E aí acabou, é só isolar o x. Tá bem? Porque o objeto nosso, o foco nosso, a atenção nosso esforço é achar o x. E o x é uma fração. Então, é a fração 6 sobre 9. Mas simplificada é a fração 2/3, que é a mesma coisa. Ficou claro por que eu tenho que subtrair? Se eu subtraio esse lado aqui, eu tenho que subtrair esse. Porque são duas igualdades. O que eu faço aqui tem que repetir do outro lado. Na matemática, você não pode subtrair de um lado e do outro lado você não saber o que faz. Tá bem? Então, você tem... Isso chama lógica. Você faz isto e faz isto. Subtrai consecutivamente. Então, ó, 10 menos 1, 9. Tá aqui, ó. E faz 6, algo, né, menos 0, algo. Vamos ver, é o 6, que é repetição. Acabou, então vai dar 6 menos 0,6, que dá simplesmente 6. Tá? E então, vamos só aqui agora limpar e fazer agora, mostrando a conta em pé aqui também, ó. Ó. Alguém podia falar, professor, mas então por que você multiplicou por 10? Se você vai querer subtrair. Eu multipliquei por 10 porque o meu objetivo é deixar essa parte pós a vírgula igualzinha. Igualzinha, para poder subtrair, desaparecer. Ou seja, a parte que complica, eu quero que desaparece. Então, a gente faz exatamente isso. Ó. Vou fazer por extenso aqui. 10x menos x. Quanto que dá isso? Dá 9x. Agora eu tenho 6,666 pontinhos. Opa, sumiu os pontinhos. E aqui eu tenho 0,666 pontinhos. Quando você subtrai isso, quanto que dá? 6. Simplesmente 6, porque isso daqui cancela com esse. Beleza? E aí você tem 9x igual a 6. O 9 não está multiplicando? Como que eu tiro o 9 daqui? Ó? Outra coisa de lógica. Como que eu tiro o 9 daqui? Dividindo por 9 dos dois lados. Ó. 9 dividido por 9 vai dar 1. 1x. E 6 dividido por 9, 6 sobre 9. O 1 não altera a vida de ninguém, não precisa escrever. E o 6 aqui você pode simplesmente dividir por 3, que dividir por 3, e o resultado é 2/3. Tudo bem? Esse exercício você tem que fazer novamente e entender por que você faz isso. Eu faço isso para poder eliminar a parte estranha. Essa é a parte estranha. E quando eu faço vezes 10, eu consigo ter um pós-vírgula idêntico. Professor, mas aqui você só tem 2 6. Não, tem infinitos aqui, ó. Tem infinitos. E aqui também tem infinitos. Então, vírgula, pós-vírgula meu é infinito. Beleza? Bom, voltando, está satisfeita a resposta? E é o seguinte, eventualmente, numa monitoria, a gente pode fazer só isso à parte, eu posso explicar isso aí com outro exercício, com outro exemplo, e a gente não deixa acumular essa dúvida, tá bem? Agora eu vou fazer o caminho inverso. Qual é o número decimal correspondente a 2/3? Pessoal, mas eu já sei. Bom, o caminho para fazer é fazer uma divisão, ó. 2 dividido por 3. Tá ok? E 2 dividido por 3. É possível dividir 2 por 3? Não. 2 não é possível dividir por 3, porque são duas unidades, ó. Esse Uzinho é o de unidade. Então, se acrescenta um 20 aqui, e o 2, que era 2 unidades, passou a ser 20 décimos. Então, agora sim, 20 décimos dá para dividir por 3, que dão 6 décimos. E 6 vezes 3, 18, 18 décimos. Subtrai, 20 tira 18, 2. Se eu quiser continuar, é a mesma coisa. Só que a próxima casa aqui, ó, essa próxima casa aqui é centésimo. Ou seja, vai
se eu quiser continuar, essa próxima casa vai estar aqui, ó. E faço, se 18 subtrai, deu 2. Se eu quiser continuar, a próxima casa aqui é milésimo. E aí acabou, isso não sai mais disso. Tudo bem? E aqui, você tem esse daqui, por exemplo, ó, 56 sobre 45. Se você divide 56, dá para dividir por 45? Dá. Dá. 56 unidades dividido por 45 vai dar uma unidade. Aí 1 vezes 45 subtrai, sobra 11. Sobra 11. Bom, se eu quiser continuar, eu ponho um zero. Mas era unidade. Quando eu ponho um zero, passa a ser décimo. Então, vai ter vírgula. Vai ter vírgula. E aí você tem 2 vezes 45, 90. Subtrai. O resultado é 20. E aí repete, repete. Vai ficando 4, 4, 4. E assim por diante. Tá legal? Então, normalmente, qual a dificuldade desse caminho? De achar a dízima. A dificuldade é você não dominar o algoritmo da divisão. Tá bem? E o algoritmo da divisão é impressionante, viu, gente? Muitos poucos sabem ele direito. Tá bem? Se precisar, depois a gente pode marcar uma aula só sobre divisão, tá bom? E aqui, bom, aqui tem alguns exemplos, ó. Tem um exemplo aqui. 0,99999 dá 1. Olha que estranho. Olha que estranho. 0,99999 com infinitas casas aqui dá 1. Alguém consegue, usando o x, mostrar que dá 1? É a mesma coisa lá que a gente acabou de fazer, ó. Você chama de x, ó, 0, 9, 9, 9, chama de x, multiplica por 10, a vírgula vem para aqui, fica 9,99, subtrai. Esse menos esse vai dar 9x. E esse menos esse vai dar só 9, ó, porque a parte decimal ficou igual. E aí 9, melhor, x. O 9 está multiplicando, passa dividindo, 9 sobre 9 igual a 1. Mas é muito estranho as pessoas acharem que isso dá 1. Tá bem? E é muito comum em teste de empresas, em testes, concursos. Esse 09999, quando escreve 1 aqui, muita gente trava, tá bem? E a explicação é bastante simples. É só você dominar esse algoritmo aqui para você chegar no 1. Tá legal? O 0,33, né? Eu não vou gastar o tempo fazendo esse, tá bem? E esse daqui, ó, vamos fazer ele aqui, ó. Chama de x, ó, de x, multipliquei por 10. Olha, presta atenção que nesse agora tem uma novidade, ó. A parte depois da vírgula aqui é essa, ó. A parte depois da vírgula é essa. Ficou igual? Não ficou igual. Precisa fazer o quê? Precisa fazer ficar igual. Então, se multiplica por 10 de novo. Aí você tem x, 10x, 100x. Bom, onde ficou igual? Ficou igual nesses dois aqui, não ficou? Então, acabou. Você vai subtrair 12, né? 124,4. Dá menos 12,4. Aqui, ó. Montado. E aí, o 4, menos 4 aqui some, vai dar 0, e dá simplesmente 112. E deste lado, professor, se agora não usa o x, não, agora nós estamos focados só aqui, ó. Olha que interessante. 100x menos 10x. Por quê, professor? Por causa o pós-vírgula é que comanda o jogo. O pós-vírgula é que comanda o jogo. Tá bem? O pós-vírgula é como se fosse um código num game, entendeu? Ele é o truque, ele é a chave. Tá? O pós-vírgula ficou igual, senão que você pode subtrair. Tá? Só que você vai subtrair desse lado a parte em x, 100 menos 10, 90. E deste lado, 124 menos 12, que está aqui, feito aqui a parte, e dá 112. Aí você passa o 90 multiplicando, passa dividindo, divide por 2 dos dois lados, vai dar 56 sobre 45. Então, o nosso... Opa, voltando aqui. O nosso 1,24
Vamos pôr com um tracinho em cima. 1,24 com o traço repetindo, vai ser 56 sobre 45. Beleza? Bom, com isso daí, deu para a gente ver bastante número racional, fração, vai para lá, vai para cá, etc. Né? Mas isso não quer dizer que a gente viu tudo, que vocês aprenderam tudo, ou que já está dando conta. Só apresentou o quadro, tá bem? Em matemática, como tudo que você faz, você tem que refazer, até isso daí, de alguma maneira, ficar seu, né? Se aproximar daquilo que você entende, fica inteligível. Então, como a gente falou bastante de racionais, vamos falar de conjuntos irracionais. Professor, pera aí, você consegue voltar ali no último? Sim? Aqui você fez 124,4 menos 12,4, é isso? E por quê? Ah, O tá bom. importante é por quê? Por causa da vírgula. Beleza. Isso, o código aqui, a senha é a vírgula. Depois da vírgula ficou igual, então você vai trabalhar e vai focar aqui. Vai subtrair desse lado e subtrair desse lado, entendeu? Respondi? Esclareceu? Sim. Opa, muito bem. Podemos passar para outra? Alguma dúvida nessa subtração aqui? Nessa divisão, etc? Não, prof. Beleza, gente. Então, vamos em frente. Agora, a gente falou bastante de racionais. Tudo que eu estava falando até agora era racionais, certo? Os racionais tudo que você conhece, o número 1, 2, 3 é racional, menos 1, menos 2, menos 3 é racional, qualquer fração é racional, tá bem? Agora, tem uns números estranhos, que a gente chama eles de irracionais. E eles são irracionais porque eles são o contrário de racional. Racional pode escrever sob a forma de fração. Os racionais não podem ser escritos sob a forma de fração. Irracionais não podem, faltou uma concordância aqui, não podem ser escritos sobre a forma de fração, tá bem? Bom, enfim. Bom, um exemplo de racional, o mais clássico deles é o π. Vocês já viram falar o π? O que é o π mesmo? Vocês vão ver com o professor de geometria. O π é o seguinte, você tem uma circunferência, você tem um diâmetro, tá bem? Essa circunferência, quando você corta ela, espicha, ela tem um comprimento. O comprimento dividido pelo diâmetro, o diâmetro é a soma dos raios aqui, tá? Vai dar π, sempre. Qualquer circunferência é assim. Você pegou o pneu da sua bicicleta, cortar ele, espichar e dividir pela distância, né? Pela distância, pelo diâmetro, a soma passando pelo centro, acabou, você tem um π. O π é uma constante. E é estranho, né? Ele é uma constante, mas como número decimal, ele é completamente aloprado. Como aloprado, professor? Vocês perceberam que ele tem aqui, ó, ele não repete. Ele não repete. Tá bem? Ficou claro? Se você entendeu o π, tudo mais é a mesma coisa. O resto é a calculadora que faz pra gente, tá bem? Vocês não pensem que eu sei isso daqui do código, é a calculadora que faz para mim, tá? O raiz de 2, a mesma coisa. Raiz de 2, raiz quadrada de 2, ó. Também dá um decimal estranho, que não tem dízima periódica. Professor, o que é dízima? O que é periódica? Periódico tem período, se repete. E dízima é quebradinho. Tá bem? Então, esses decimais a gente chama de dízima, esses decimais aqui, ó. Tá bem? Mas nada aqui se repete. Tá bem? Então, aqui tem uma dízima, mas é não periódica. Aqui, idem. Tá bem? Não periódica. Então, não se repete. Então, os decimais que têm essa cara são chamados de irracionais e não podem ser escritos sob a forma de fração. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Posso apresentar um estranho aqui? Esse E aqui é o algarismo de Euler. Aparece muito em logaritmo isso daqui, aparece muito em ciência, física, biologia, reprodução humana, crescimento da população. Esse E aqui, ó, é 2,7, 1,8, etc. Também é um número irracional, tá bem? E qualquer raiz não exata, que você precisa de uma calculadora para fazer, que vai dar um resultado desse tipo, não para mais,
Tá bem? Na sua calculadora vai parar com 9, com 12 números após a vírgula. Mais que isso não tem, é difícil. Beleza? Então, vamos voltar. Racionais, pode ser escrito sob a forma de fração. Racionais, pode ser decimal? Pode, mas são decimais bem comportados. Decimais como 0,4, 0,44444, que é décima. Também agora, os irracionais, tá bem? São decimais que não podem ser escritos sob a forma de fração. Me fiz claro, gente? Veja aí se você... Eu sei que vocês estão digerindo um pouco aí. Pensa um pouquinho. Vê se você tem uma conclusão, se você tem uma palavrinha para dar. Se tiver, fale. Se tiver errado, não tem problema, porque nós estamos aprendendo. Na escola é um lugar legal, né? Quando você está na aula, é um lugar de errar. Qual o lugar que não é bom errar? É no dia da prova do Enem. Entendeu? Hoje, você pode errar. Imagina que você está tendo aí na sua cabeça uma conclusão que é uma bobagem. Tá bem? Mas você não pôs para fora, você guardou essa bobagem para você, o azar vai ser seu, entendeu? Tá bem? Não existe bobagem em sala de aula. Bobagem é ficar calado, eventualmente, e estar com a conclusão obscura na cabeça. Tá bem? Então, de novo, irracionais são decimais que não se repetem, tá bem? Nunca se repetem. Beleza? Quem são os mais manjados? O pi, o e, são as constantes mais manjadas, e as raízes não exatas. Raiz que não dá certo, sempre é irracional. Posso girar? Bom, fazendo o resumo agora. Fazendo o resumo. Então, os naturais, o que a gente aprendeu com os naturais? O número 1, por exemplo, é um natural. Tá ok? O número 1 é um natural. O menos 5 é um inteiro, né? O número 1 aqui é um natural. O 5 é um inteiro. Essa fração, 3/5, é um racional. Agora, o pi é um irracional. O raiz de 3 é irracional. Beleza? Então, quando eu junto os racionais com os irracionais, eu obtenho o conjunto dos números reais. Esse símbolo, qual é o nome dele mesmo, que eu já esqueci? Não, fácil, né, gente? Tem o U de união, ó. Beleza? E união é juntamento de tudo. Olha que interessante. Os irracionais não têm nada em comum, ó. Os irracionais e os racionais não têm nada em comum. Eles são nada, nenhum número. Quem está desse lado azul aqui não está no vermelho. Ponto. Tá claro? Tá aí os reais é ajuntamento dos azuis com os vermelhos. Professor, mas o amarelo e o branco? Bom, eles são vermelhos, estão dentro do vermelho, tá legal? Então, na prática, você pode dizer que tudo é racional aqui, ó. Beleza? E quem não é racional é irracional. Aí alguém podia perguntar, professor, mas, pô, tá ok, você falou que esses são os reais. Professor, E quem não são reais? Quem não são os reais? Fala. peraí, mas no caso você tá pegando aqui o que representa os racionais e dizendo que a união entre os racionais e irracionais forma os números reais? Sim. A união entre os irracionais e os racionais forma os reais. E racionais com racionais formam reais. O desenho aqui é bastante claro, ó. Dá uma olhada aqui no desenho. O azul, junto com o vermelho, dá os reais. Tá bem? Ok? Os outros estão dentro do vermelho, então conta como se fosse vermelho. Tá legal? Ficou claro no desenho aqui, ó? Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos racionais. Na prática, você tem números racionais e números irracionais, que são reais, tá bem? Agora, e quem não é real? Posso perguntar quem não é real? Quem não é real, a gente é assim, ó. Ó, esse número não é real. Tá dando para enxergar aí? Nossa, tá muito pequena essa letra, não tá? Vamos. Exemplo é o que é, e contra-exemplo é o que não é, tá claro? Então, um contra-exemplo de número real é raiz de menos 1. Não é real.
não pertence a R, não está em R, não está no conjunto dos números reais. Tá ok? Então, raiz par, aqui é a raiz quadrada, tá? Raiz par de número negativo, que quando aqui é par e aqui é negativo, não é real. Então, raiz par de negativo não é real. Tá claro? Mas o que é, então? É complexo. Tá ok? Número complexo. O número complexo é um assunto que vai ficar lá para frente. O Enem cobra muito pouco o número complexo. Não lembro nada de complexo assim. Mas, quando a gente aprende trigonometria, dá para aprender complexo um pouquinho. Tá ok? Porque os complexos têm uma representação trigonométrica que é legal. Né? Então, dá para, quando aprende trigonometria, dá para aprender os complexos. Alguém podia perguntar, professor, mas e raiz quadrada de menos 9, não é 3? Não, por quê, gente? Porque 3 ao quadrado dá 9 positivo, não dá 9 negativo. Ok? Então, sem chance, tá? Então, quando você tem raiz, uma raiz de 9, se fosse raiz de 9, era 3. Raiz de 9 é 3, mas raiz de menos 9, desculpa, não pertence aos reais. Tá claro? Tá claro, então? Esse símbolo aqui para vocês é tranquilo? Não pertence aos reais? Não está no conjunto dos reais? Tá tranquilo esse símbolo? Então, você tem os reais, são os que você está acostumado, pi, raiz de 3, 3 quintos, menos 5, 0, enfim, decimais, 0,4, outros decimais, 0,3, 3, 3, tudo isso é real. Agora, quando você chega aqui, gente, aí já era, hein? Raiz de menos 1, sem chance. Raiz quarta menos 1, sem chance. Se a raiz é par e aqui é negativo, não pertence aos reais. Tá claro? Pergunto para vocês, está claro isso? Sim, prof. Ótimo. Então, vamos ver agora o conjunto dos números reais. Quando eu tenho aqui uma reta ordenada, ó, presta bem atenção que isso é uma ordem, e isso é imprescindível prestar atenção. Ó, é menos infinito a mais infinito. Esse 8 deitadinho é o infinito. Menos a mais. Aqui, ó, você tem o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Esses são os inteiros. Tá ok? Aí você tem seus quebrados ficam aí pelo meio, tá vendo? 5 terços, é 1,6. Tá aqui, ó, 5 terços. Onde está o 5 terços? Tá aqui, ó, 1,6. É mais que 1,5. Tá ok? Então, basicamente é isso não muda muito. O pi é 3, alguma coisa. 3,1 alguma coisa. Então, o pi é um pouquinho depois do 3. Tá legal? E todos são desse jeito na reta real. Isso daí a gente chama de ordem crescente, do menor aqui é do menor para o maior, sempre. O número que está desse lado é maior que o número que está desse lado. Fala. Estão pedindo para ir um pouquinho mais devagar. Isso. Então, vou mudar. Eu vou fazer devagar, mas vou fazer uma pergunta, tá ok? Quando eu tenho o número 3, o número 2, e eu faço o número 2 ao quadrado, onde está o número 2 ao quadrado? No positivo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, resultado 4. Então, 2 ao quadrado está aqui, não é isso? Sim. Tranquilo? Ótimo. Tudo bem? E se eu fizer raiz de 2? Professor, raiz de 2 eu não lembro. É 1,4 aproximadamente. Tá ok? 1,4. 1,4 tá para frente ou tá para trás do 2? Para trás. Para trás, exatamente. Quando você faz ao quadrado, ele vai para frente, o resultado. Quando você faz raiz, vai para trás. E é sempre assim? Não. Não é sempre assim. Mas quando os números são maiores que 1, é sempre assim. Se você fizer o 3 ao quadrado, quanto que dá? 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, tá aqui, ó. Tá para frente.
3 ao quadrado está para frente. E quando você extrai a raiz de 3? 1,7. Está para trás, ó. 1,7 está aqui, ó. 1, 2, 1,7, um pouquinho para cima da metade, aqui perto dos 5/3, 1,7. Então, quando você eleva ao quadrado, avança, e quando você extrai a raiz, retrocede, fica, tá bem? Agora, isso não é verdade quando o número está entre 0 e 1. E, nossa, pulei o meu 0 e 1, deixa eu ver. Nossa, tá aqui, tá aqui. Então é o seguinte, imagina que eu tenho aqui, ó, meu x. Imagina que eu tenho meu x aqui desse jeito, assim, ó. Vamos pensar que ele é 5, tá bom? Ok? 0,5. Quando eu faço ele ao quadrado, faz agora vocês aí. Eu vou esperar vocês fazerem 0,5 ao quadrado. Vou esperar vocês fazerem. Tá bem? Então, pega o lapisinho e rabisca aí. Ah, professor, eu estou sem folha e sem lápis. Nunca assista uma aula de matemática sem tomar nota, sem fazer conta, sem rabiscar. Quem não rabisca não está estudando. Tá bem? Matemática não funciona assim. Toda vez que você estuda com folha, em branco, um caderno para anotação, um lápis para tomar nota, para fazer conta, para acompanhar o raciocínio, para ver se você está no caminho ou não. Tá bem? E quando você vai ler um livro? Quando lê um livro é a mesma coisa. Quando você lê um livro, você pega uma fichinha, uma folha em branco e vai anotando o nome dos personagens principais, a relação entre eles, parentesco, tal, o local que eles dão, onde vem, e vai fazendo um mapa. Tá? Então, estudar é diferente de assistir. Assistir televisão, vídeo, filme, meme na internet é uma coisa. Quando você estuda, você precisa estar tomando nota, não é de tudo, é tomando nota daquilo que você acha importante checar. Tá bem? E quando você faz isso várias vezes, você aprende. Então, 0,5 ao quadrado, quanto que dá? 0,25? Isso, 5 vezes 5 é assim, 5 vezes 5, 25. Mas como tem uma vírgula aqui, né, tem duas casas, a vírgula vem para aqui, 0,25, muito bem. Eu pergunto, tá para frente ou tá para trás desse x aqui? Tá para frente ou tá para trás? Imagina que o x está aqui, ó, está exatamente aqui. O x está aqui. Atrás? O ao quadrado foi para trás, né, ó. O 0,25 veio para aqui, ó. Olha que interessante, né? Lembra que sempre ia para frente? Mas não se engane, só vai para frente quando é maior que 1. Quando está nesse intervalo 0 a 1, ele sempre tem comportamento trocado. Tá legal? O quadrado é menor do que o número. Olha que interessante. Então, você não pode se deixar enganar. Isso é muito comum em questão literal. Tá bem? Em questão literal, normalmente não vai aparecer esses números. Vai perguntar assim, no teste, uma das alternativas, a alternativa correta que teria lá seria x2 é menor do que x. Tem um monte de alternativa, mas a alternativa correta seria essa, ó. O x2 ele é menor que x. E normalmente as pessoas resistem a isso. Tá ok? Porque as pessoas acham que x2 sempre ganha. Ao quadrado, todo mundo acha isso. Isso é verdade quando x é maior que 1. Quando o x está entre 0 e 1, não é verdade. A verdade é essa daqui, ó. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Aqui eu tenho até um resuminho do raiz de 5. Onde vocês acham que está a raiz de 5? Bom, vocês vão precisar de uma calculadora para fazer o raiz de 5, tá ok? Dá para fazer sem calculadora, mas não é o objetivo da aula hoje, tá bem? Onde está o raiz de 5? Fala para mim aí, você. Ah, professor, você já pôs aí, né? Se eu pus, você pode colar, ó. Tá aqui, a raiz de 5 é quanto? Ai, professor, não dá para enxergar, tá muito pequeno. Raiz de 0,5 é igual a 0,7, alguma coisa. Pontinhos. O que acontece? Onde vai estar? Se aqui está o x, onde está o 0,7? Está por aqui, né? Ó. Então, olha que interessante. O nosso raiz de x está por aqui, aproximadamente. Ok? Aquilo que a gente esperava que fosse menor fica maior. O comportamento é invertido aqui. Ô, professor, Oi? só para poder relembrar mesmo, que eu acabei ficando com dúvida.
tem a raiz de 0,5, certo? Se É. na prova eles não dão esse valor, que é 0,707, Sim. como é que a gente poderia fazer para descobrir mesmo É, esse seria um valor? trabalhão. Não é o objetivo da aula fazer isso aqui, mas o trabalhão seria isso, ó, 0,5 é 5 sobre 10. 5 sobre 10 é igual a meio. Então, você faria o quê? Raiz de meio. Daria raiz de 1 sobre raiz de 2. E aqui, Ah, tá. aí você racionalizaria. Aí Ah, daria raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Aí você teria que saber que esse daqui aqui em cima é 1,4, aproximadamente. E aí você dividindo um pelo outro, você chega no 0,7 aproximadamente. beleza, Tá valeu. bem? Agora, se você perguntar, mas não existe um algoritmo para fazer ali na raça? Existe, mas não é o objetivo, o Enem não espera disso de você. Normalmente, essas raízes, quando vêm assim, elas vêm sugerido um valor para elas. Se não vem o meio, vem o 2. E você, a partir do 2, você deduz. Ok? Eu imaginei isso. É. Valeu. Bom, então, voltando aqui, quantos minutos a gente tem de aula, só para não estourar o tempo? Voltando aqui, o tempo nosso é... Então, deixa eu olhar aqui, eu anotei. Então, 19, 20 e 30, ok. Estamos tranquilo, estamos sossegados. Professor, O pessoal não precisa correr tanto, porque você ainda tem quase uma hora de aula ainda. Fala. professor, estão perguntando no chat se isso só acontece com números ao quadrado ou com multiplicações com números abaixo de 1 no geral. Exatamente, quando você faz multiplicação em número... Olha, tá vendo? Pergunta boa? É isso aí, sinal que vocês estão entendendo, porque é óbvio que isso acontece aqui, ó. Se você pega... Vamos limpar aqui. Vamos limpar aqui. Vamos pôr o X aqui. Vamos pôr o Y. Vamos limpar aqui. E vamos pôr o Y aqui. Quanto que dá X vezes Y? Faz para mim, vocês aí. Quanto? Quanto dá X vezes Y? X vezes Y? É. Ó, X é meio. Tá dando para chegar ao meio, hein? 0,35? Isso, 0,35. Então, você faz assim. É sempre assim, 5 vezes 7, 35. Mas você tem uma vírgula aqui e uma vírgula aqui. Então, você tem duas casas. Então, 0,35. Aonde está o 0,35? Aqui, ó. Ou seja, quem teve esse raciocínio está no caminho certo, tá bem, gente? Parabéns. Ficou claro aqui, ó, o X, o Y e o XY, onde ficou? Sim. Ó, tem uma questão da FUVEST clássica desse tipo, e ela não põe os números, ela só põe as letras. Mas, quando tem as letras, você pode criar os seus números, desde que crie com lógica, né? Se fizer um X aqui, você pode pôr que ele é 0,5 ou X aqui 0,6, por exemplo. Aí você vai ver que dá 0,3, dá para trás. Então, esse produto dá antes disso. Olha que interessante, né? Então, X e Y é menor do que X, que é menor do que Y. Na prática, fica desse jeito. Beleza? Então, olha, cuidado. Quando você está entre 0 e 1, as coisas não funcionam bem como a cabeça da gente está acostumada. Então, isso é uma coisa para ficar atento, tá? Bom, vamos agora lá para o intervalo aqui, intervalos da reta. Bom, intervalos da reta. Intervalos são pedaços da reta, tá bem? Então, no caso aqui, eu estou pegando um pedaço da reta que começa no 5 e acaba no 3. Quando a bolinha é fechada, quer dizer que as extremidades fazem parte. Tá legal? Bolinha fechada, as extremidades fazem parte. Quer dizer que nesse conjunto azulzinho aqui, tem todos os números de menos 5 até menos 3, incluindo as extremidades. Esse intervalo a gente chama de intervalo fechado. Fechado nas duas extremidades. Tá ok? E a notação é essa, a notação de intervalo e a notação com desigualdade. A mais chique é essa, mas você pode escrever mais simplesinho desse jeito que já dá para entender. Vamos entender o que tem aqui. Vai lá, gente.
Como que eu leio isso? Eu leio que o x está entre menos 5 e menos 3, tá ok? Incluindo o menos 5 e incluindo o menos 3, porque faz parte. Agora, quando eu tenho desse jeito, aberto, dá para ver que está aberto aí? Nossa, está bem pequeno, né, gente? Está bem pequeno. Quando você tem isso daqui aberto desse jeito, aberto, ou bem grande assim, aberto, quer dizer que as extremidades não fazem parte. Qualquer número aqui faz parte. Por exemplo, o menos 3,75 faz parte. Menos 4,1 faz parte. Menos 4,9 faz parte. Opa. Ok? Qualquer número aqui, ó, menos 3,1 faz parte. Tá Então, bem? Agora, o 3 negativo e o 5 negativo estão fora do jogo, fora do intervalo. E a representação é essa. Olha que interessante. Quando é aberta, o símbolo é invertido desse, é o contrário desse, ó. Tudo bem? peraí, professor. Então, é que eu tinha chegado, eu cheguei a ver isso no ensino médio. Mas, então, quando tá aberto assim, quer dizer que nem o menos 3 e nem o menos 5 fazem parte de X? Isso, exatamente. São todos os números entre menos 5 e menos 3, tá bem? Exclusive o menos 5 e o menos 3, quer dizer, eles estão fora, Ah, tá. tá bem? E o fechado representa. Todos os números entre menos 5 e menos 3, inclusive o menos 5 e o menos 3, Entendi. tá bem? E o fato de você escrever assim, tem, por notação de intervalo, esse símbolo aqui, ó, o fechado aí assim, ele envolve o número, ó, o símbolo envolve o número, e aqui não envolve, fica de costa para o número. Ó. E na desigualdade, aqui não tem igual, ó. O correspondente é não ter igual. Professor, Fala. mas nesse caso, no segundo exemplo, que os dois intervalos são abertos, isso significa que o x é o menos 4 ou que Não, só o é assim, menos 5 presta e o menos atenção, ó. 3 Ó, não participam? ótima pergunta, tá bem? O x é qualquer coisa de menos 3 a 5. Acostume-se. O menos 4 está escrito aqui, mas tem o 4,1, menos 4,2, menos 3,1. Qualquer número decimal aqui no meio faz parte desse conjunto. Tá bem? Tá, entendi. Fala o número para mim que você acha que faz parte desse conjunto. O x igual, assim, o x pode ser menos 3,1? Pode, ó. Ele está por aqui, ó, menos 3,1. O x pode ser menos π? Pode, porque está por aqui, ó, o π. É Tá, bem próximo de menos 1. entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, no nosso cérebro, a gente pensa, fica o tempo inteiro de um em um. E não é verdade. Quando se pensa em números reais, tem infinitos números em qualquer trecho. Você pegar qualquer pedacinho aqui, ó, se pegar um pedacinho dessa reta aqui, ó, tem infinitos números aqui dentro, ó, tá? Se você pegar esse intervalo aqui, daqui até aqui, tem infinitos números. Com extremidade ou sem extremidade, tem infinitos. Todos os decimais possíveis estão aí. Tá legal? Bom, então é o seguinte, quando eu tenho assim, fechadinho desse jeito, a gente fala intervalo fechado, e desse jeito, intervalo aberto, tá ok? Fechado, a extremidade faz parte, ou seja, a extremidade faz parte do intervalo, e aberto, a extremidade não faz parte do intervalo. Aí você pode ter um misto assim, né, que nem esse aqui, ó. Fechado desse lado, aberto deste. Vamos deixar bem exagerado aqui. Tá legal? Professor, Oi. entre o menos 5 e o menos 3 ali em cima, o que separa o primeiro é o ponto e vírgula, né? E ali nos dois últimos é a vírgula que separa. Isso influi? Não, você tem... Olha que pessoa observadora. Parabéns, gente. Vírgula. Obrigado por você ter observado no fim. Mas é isso mesmo. Quando a gente usa ponto e vírgula, quando tem decimais dos dois lados, a gente usa ponto e vírgula para separar. Mas quando você tem inteiros dos dois lados, né, ou frações, que não tem risco de confundir, você usa vírgula, simplesmente a vírgula. Tá bem? Muito bem observado, hein? Obrigado. Tá Não bom, vai obrigada. ficar. Já corrigiu esse slide. Bom, oh, alguma dúvida mais aqui? Então vamos ver os intervalos infinitos.
Esse daqui, ó. Agora, imagina que você tem aqui todos, ó, tá vendo? Ó? Tudo aqui, ó. Tudo à direita de menos 3. A direita de menos 3, você disse que é maior. Todos os números são maiores, ó. Mas menos 2 é maior, lógico, gente. Toda vez que você está vindo nessa direção aqui, ó, indo nessa direção da seta, você está crescendo. E então, você escreve isso assim, ó, de maneira bem simples, x maior que menos 3. E com notação de intervalo, olha que legal. Aberto no menos 3, aberto, então o símbolo não envolve, é de virado por número, né? Tá ok? E infinito é sempre aberto. Por quê, professor? Porque você nunca chega no infinito, tá bem? Então o infinito é sempre aberto. Tá legal? Então esse é o intervalo que a gente chama de intervalo infinito. Então, vocês perguntam x maior que menos 3. Tranquilo? Bom, agora vamos ver esse daqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Começa no 4. Está aberto ou está fechado o 4? Está aberto. Então, é x menor que 4. Por que menor, gente? O que vem antes do 4 é tudo menor. Repetindo, o que vem antes do 4 é tudo menor. Tá bem? E tem aluno que fala, como separo? Tem gente que sempre tem essa dúvida. E como separo o maior do menor? Tinha um professor meu que ele fazia uma coisa horrível, que ele dava um corte assim, ó. Quando você corta, isso aqui não vira 4? 4 é menor. Quando você corta assim, isso aqui não vira 7, 7 é maior. Eu acho horrível isso, entendeu? Mas deu para entender a diferença maior do menor? Ou a explicação foi muito ruim? Ó, quando você corta aqui, vira 7. Quando você corta aqui, ó, é 4. Então, o 7 é maior que 4. Mas sabe o jeito que eu gosto de explicar? Dessa explicação é o seguinte, ó. Maior, ó. É só se olhar a distância entre esses dois pontinhos, é maior que esse daqui, que é um pontinho só, que são 2 pontinhos. É maior. Se lê daqui para cá, ó. Maior. Desse lado, ó. Tem um pontinho só. Desse lado tem 2, então é menor. Beleza? Maior. Menor. E aqui, por fim, ficou mais fácil com os decimais lá, gente? Deu para esse intervalo aqui tá mais tranquilo? Sim. Tá. A velocidade tá boa, eu tô atropelando muito. É assim, toda vez que eu tiver acelerado, gente, professor, você tomou muito café, dá um toque, vai mais devagarzinho. O jeito de devagar é parar e fazer uma pergunta, tá bem? Então, professor, mas não tem, a gente é 100 e poucos alunos aqui na sala, eu vou ficar com fama de chato. Bom, chato é você não aprender nada, isso que é o pior, né? O ano passado, nosso cursinho foi muito bem, quem resistiu até o fim, né? Nossos alunos foram bem, saíram bem no resultado do Enem. Então, quem aguentar firme, tiver uma resistência boa, aguentar o professor de matemática correndo, atropelando de vez em quando, e você segurando ele, você pode acabar se dando bem, né? A consequência é essa. Mas vamos lá, gente. Quando eu tenho isso daqui, ó, fechado, ó, tá na direção do 1, certo? Então, tudo à direita do 1, ó, menor ou igual. Por que igual, gente? Porque tá fechado, ó. E, ó, tá vendo como que tá fechado, ó? Como é o símbolo de fechado? É infinito. Infinito sempre aberto, não tenha dúvida. Infinito sempre aberto. Bom, eu acho que com isso a gente esclarece bem, né? Agora vamos fazer uns exercícios envolvendo isso. União de intervalos, tá claro? União, esse símbolo aqui? Tudo bem? Estou perguntando, tá claro? União. E o que quer dizer união? União é juntamento de tudo. Eu vou esperar vocês pensarem e me dar a resposta. Quando eu junto esses dois, o que eu obtenho? Quando eu junto, põe esses dois numa reta só, desenha eles numa reta só, o que eu obtenho? Quando eu desenho isso numa reta só, assim, é como se tivesse assim, ó. Qual? O infinito e o 4? É, os dois, o A e o B, ó. É a união do A com o B. Então, você vai juntar os dois numa reta só. Então, aqui você desenhou o A, e aqui você vai desenhar o B, ó. Aí você vai colocar Olha a bolinha na reta. Professor, mas aqui tinha um aberto. Das Um bolhas aberto aqui, abertas. mas com esse daqui fechou, ó. Que é junção.
Aqui não tinha 4, mas aqui tem 4, então 4 foi fechado. É, Aqui não tinha 3, mas aqui tem 3, então juntou. Então tem 3 aqui agora na resposta. A resposta ficou tudo isso. Como que eu respondo? O que é tudo isso, gente? tudo isso é menos 3. Oi? Não juntou tudo, ó. Não juntou esse com esse? Não Sim. deu a reta toda assim, ó? Se deu a Sim. reta toda são os reais. Tá legal? Ah, professor, eu pensei assim, de menos infinito a mais infinito. Também tá certo, ó. De menos infinito a mais infinito. Mas a gente poderia dizer que é menos 3, Não. 4? Não? Quando você reúne, você reuniu tudo. Então, quando você junta esses bom. dois conjuntos, é como se tudo começasse aqui, ó, do menos infinito e viesse até o mais infinito. Então, você tem, na verdade, o conjunto de todos os números reais. Então, por que isso, professor? Porque juntou os todos. Tá bem? Ó, se eu quiser juntar um de cada vez, ó, só aqui nessa direção do 4. Na direção do 4, olha, aqui tem o 4, então aqui a bolinha é fechada, aqui não tem. Quando eu faço a união, esses dois entram. Aqui é a mesma coisa, aqui não tem, mas aqui tem. Então, quando eu faço a união, tem. Mas o resto tudo tem, ó. Esse trecho aqui tem, o meio também tá. O meio, professor, o meio repete os dois, não tem problema, você desenha uma vez só. E aqui repete, desenha só esse lado. Quando você desenhou tudo, não virou uma reta total? Reta total é R. Ou se você quiser escrever notação de intervalo, você pode escrever assim, de menos a mais infinito. Aberto. Tá legal? Então, Professor. Fala. O jeito mais fácil, pelo menos eu pensei assim, no menos infinito e mais infinito. Mas o jeito mais fácil seria pegar o maior onde começa e o maior onde termina, em qualquer situação? Quando é união, sim. Porque não tem nenhum buraco no meio. Às vezes dá buraco no meio, né? Mas nesse caso não deu buraco no meio. Tudo bem? Mas e como seria o buraco? Vamos ver. Vamos no próximo. Então tá bom. A gente faz mais alguns, já a gente fica craque. O que é esse símbolo aqui? Intersecção. O que quer dizer intersecção? Intersecção é a seção inter, dentro, que está nos dois. Ok? É aquilo que é comum aos dois. Eu vou começar pela extremidade. Esse aqui, no de baixo, no B, o 3 faz parte, negativo. Então, aqui ele é fechado. Mas aqui ele é aberto. Ele está nos dois, o menos 3? Não. O menos 3 está só em um. Então, não entra na solução. Olha aqui, nessa direção, no 4, olha. Pergunto para vocês. No A, o 4 faz parte ou não? Me responde. O X faz parte? Faz, né? Fechadinho aqui, ó. Todos os maiores que menos 3 fazem parte. Mas quando eu quero só o que está nos dois, o 4 está no A, mas não está no B, então não estará na resposta. Beleza? Vocês concordam que todos esses do meio aqui estão nos dois? São comuns? Sim. Então, essa é a solução. Ó. Essa é a solução. Graficamente falando, eu pergunto alguma dúvida? Agora eu quero que vocês se esforcem e me dê a resposta. Qual a diferença desse para o outro? A diferença é... O que está escrito aqui? Isso daí, Intersecção. intersecção. Não, exatamente. Então, o que está escrito aqui? Intersecção. O que estava escrito no outro? União. Beleza? Mas a intersecção, se fosse escrever dessa forma, que nem dessa formulazinha de real, é possível? Sim. Vamos chegar lá. Ó. Vamos primeiro entender. Isso é intersecção. O que quer dizer intersecção? É o que é comum. O que é união? É o juntamento de tudo. Repetindo. O que é união? União é união. Juntou tudo. Tudo bem? Todo mundo torce para a seleção brasileira. É união. Tá ok? E aí, mais
para os corintianos, torce só para os corintianos, Palmeiras só para o Palmeiras, enfim. Na intersecção é só aquilo que é comum. Só aquilo que é comum que pertence aos dois. O que pertence aos dois? Esse miolo aqui é dos dois, não é? Então, ele é intersecção. Beleza? Ah, bolinha aberta é o comum entre ambos. Não. Bolinha aberta quer dizer o quê? É assim, aqui eu estou na resposta. Vamos lá, eu estou na resposta. Eu estou atrás da intersecção. Intersecção é aquilo que está em todos. Tudo bem? Então, vou começar de novo, tá bem? Aquilo está em todos. O meio está em todos? Tá. Está nos dois, tá ou não está? Sim. Intersecção, que está nos dois. O meio está nos dois. Agora, vamos pensar a extremidade. A extremidade está nos dois? Não, está nesse, mas não está nesse. Está aberto. A extremidade desse lado aqui, ó. Está nesse? Está no de cima, mas não está no de baixo. Então, é aberto, não é comum. Tudo bem? Professor, mas e se em cima tivesse um fechado? Aí sim, se aqui tivesse fechado, aqui seria fechado. Ficou claro? Mas não é o caso. Não é o caso. Bom, então essa é a intersecção, graficamente falando. Agora, como que eu respondo? Eu gostaria que vocês agora rabiscassem aí. Escreve com desigualdade, né? Com desigualdade assim, e com notação de intervalo. Como vocês responderiam isso? Pessoal, pode colar para trás? Pode. Volta para trás assim, ó. Como a gente responde intervalo assim, ó? Ó, uma colinha, ó. Não tem uma cola aqui, ó? Sim. Então, é assim que a gente responde quando o intervalo é aberto. Estou perguntando, deu tempo fazer a cola, gente? Deu tempo? Agora vamos para lá para você responder. Como você responde aqui? Fala aí. Aberto. Aberto, isso. Aberto ou aberto? Beleza. Vírgula no meio. Menos Quem vai 3. Menos Quem vai aqui? 3 Menos 3. Estou adorando vocês, hein? Vocês estão entendendo. e E aí 4. vai o 4. E o 4, muito bem. Daí depois, acho que é X. Ok. Agora, outro com X, né? Eu não vou pôr X pertencer a R, só para ficar mais simples. Põe o X no meio e faz assim e assim, ó. Vai lá, gente. Pode esquecer, assim, distrair? Não pode distrair, né, gente? Tem que fazer tudo direitinho. Não é porque tá fácil que a gente pode errar, né? Tá fácil, a gente tem que caprichar. Aqui. Menos 3 é menor que X, X é menor que 4. Isso. Beleza? Então, se você quiser, assim, X pertence a R, tá ok? Um borrãozinho aqui feio, né? O importante é isso daqui, ó. Beleza? Ok? Então, vamos ver se alguém perguntou, e quando você para? Esse é o caso aqui, viu, gente? Quando você para. Vamos fazer isso daqui, ó. Agora eu tenho, olha que legal, presta atenção. Eu quero ir atrás de quem? Da intersecção, não é isso? Esse símbolo é intersecção. O que é intersecção mesmo? É aquilo que é comum. Vai lá. Vamos pegar o que é comum aqui. Está nos dois? Esse pedaço e esse pedaço. Tudo bem que é comum? Olha aí vocês, veja se está batendo. Se é o que é comum. Intersecção que é comum. É o que está inter, que está dentro, que está nos dois. Não, eu fiquei meio confuso aqui. Intersecção é o que é comum. Ah, mas o comum de ambos aqui seria o quê? O ponto aberto? Não. Comum essa reta, esse pedaço aqui, e O esse pedaço aqui comum está nos dois, ó. vai ser do 0 Ó, até o olha aqui, menos ó, 3. esse pedaço aqui, e esse pedaço aqui não está nos dois? Não está aqui? Então é comum. Beleza? Esse pedaço aqui, ó, está no de baixo, mas também está aqui no de cima. Uhum. Comum. Ficou claro? Agora o que é comum? Sim. Belezinha? Então tá aí. Agora as extremidades, eu quero que vocês pensem um pouquinho. As extremidades, eu quero que pensem. Nas extremidades, é o que é comum. Se tiver um aberto, vai ficar. O aberto manda, porque intersecção
Aberto quer dizer que não faz parte, né? Não é comum. Então, dá uma olhada aqui nessa extremidade aqui, ó. Esse daqui faz parte, mas esse não. Então, na resposta, é aberto. Pessoal, por que aberto? Porque o -3 não faz parte do de cima. Então, ele não pode estar na resposta. Beleza? Agora, olhando aqui para o 1. Ó, para o 1. O 1 está em cima. Como que eu sei que está em cima, professor? Ora, é só se olhar, né? Tudo aqui, desse lado, faz parte. É como se tivesse bolinha fechada em todos. Tudo aqui é bolinha fechada. Né? A gente não escreve bolinha porque escrevemos já essa retinha. Então, você tem aqui fechado. E aqui, não é fechado? Fechado, fechado, quer dizer que é comum aos dois, ser fechado nos dois. Beleza? Antes de continuar no próximo. Aqui, é aberto ou fechado no 4? No de cima é fechado, a retinha segue reto. Tá bem? Então é tampado. Então aqui é aberto. Bom, sinal que esse não faz parte da resposta. Da intersecção não entra, porque só entra daqui para frente, ó. Beleza? Então essa pontinha aqui não entra, porque ela tá fora nesse caso. Pergunto para vocês, alguma dúvida aqui? Eu sei que dá trabalho pensar em conjunto, intervalos, etc e tal, mas fazer o quê, né, gente? Eles resolveram fazer Enem, né? Resolveram aprender. Professor, Vocês que vocês aprendem, viu, gente? Fala. Ainda fiquei meio na dúvida, porque aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, primeiro de cima, tá aberto. Mas espera aí, vamos começar. Eu vou pôr uma letra para a gente poder se orientar aqui. Vamos pensar esse ponto X aqui. Fala para mim o que você acha que ele é. Por que ele não é aberto? O que você está pensando? Eu imaginava que ele seria aberto. Então, e ele é aberto por quê? Porque aqui só entra aquilo que está nos dois. Como não está nesse, então aqui não está, entendeu? Ficou claro? Aqui, ó, diferente dessa outra ponta aqui, ó. O 1 está nos dois. Está nos dois, então é fechado. Pessoal, como que eu sei que está nos dois? Eu só estou vendo aqui no de baixo. Bom, desculpa, né? Você tem que entender que aqui é como se fosse uma bolinha fechada. Ok? Ficou claro? Então é fechado, fechado. Intersecção, fechado. Então, se for aberto, fechado, vai dar aberto? Toda a intersecção é. Por quê? Para não ter que decorar assim. Por quê? Porque, olha, dá uma olhada. O 4 aqui, ó, fechado aqui. Quer dizer que faz parte do conjunto de cima. Mas o 4 faz parte do conjunto de baixo? Estou perguntando. Não. Por quê? Porque está aberto. Então, na resposta só entra aquilo que está nos dois. Então, o 4 não está nos dois. O 4 está só no de cima, não está no de baixo. Ficou claro? Então, vocês... Eu acho que sim. Então, e aí é o seguinte, aqui é -3, aqui é 1, aqui é 4. Vai lá, com notação de intervalo, fala para mim. Aberto, ó, aberto, fechado, vírgula. Pode escrever assim? Não. Não, é sempre na ordem da reta, gente. Sempre na ordem da reta. Beleza? 3 e 1. E aqui, aberto. Então, aqui é assim, ó. Vírgula, aberto que é infinito aqui, ó. Condenado é infinito. Se não puser o mais, também não tem problema, tá ok? Aqui é 4. E como se deixa os dois assim, sem mais nem menos? Você põe um sinal de união aqui neles, né? A resposta é a união. Então, o A intersecção B deu esses dois intervalos aqui, unidos, né? São dois intervalos. Pergunto para vocês, alguma dúvida? E se eu quiser escrever com desigualdade? Se eu quiser escrever com desigualdade, vamos escrever aqui em cima, com desigualdade, vamos trocar a cor aqui, ó. Se eu quiser escrever com desigualdade, aqui vai ficar x menor ou igual, e desse lado só maior. -3 e 1.
E aqui, x maior que 4. E ligando aqui no meio, você põe um ou. É assim que funciona quando você tem desigualdade, você põe ou. Você tem intervalo, você põe o de união. Ou seja, o ou é uma equivalência à união. Tá bem? Mas precisa pôr os x pertence a R e tal, que sim, se puser melhor, né? Se você puser assim, ó, melhor, mas não. O importante é que você já fez. O pior foi se chegar nessa resposta. A intersecção B. A intersecção B, tá ok. É que para mim ficou meio confuso porque você deixou separado essa linha aqui do 4, esse ponto do 4. Aqui? Você deixou separado, eu fiquei meio perdido. Por quê? Porque aqui não tem termo comum, ó. É só você olhar. Tem termo comum aqui no meio? Nesse buraco aqui, tem termo comum? Não, ó, porque aqui não tem nada, ó. Esse daqui, ó, não tem nada em comum, então por isso que você pula, é um buraco. O que é intersecção? As matemáticas você tem que fixar o conceito. O que é intersecção? É aquilo que é comum. Isso daqui é comum aqui? É, Não tem nada. não, quer dizer não. Aqui não é, porque não tem. Seria se tivesse aqui, o intervalo não é, ó. Ficou claro que não é, ó? Tem alguma coisa aqui no meio? Então Não. não pode ter comum. Só tem comum o que está nos dois, ó. Vamos fazer ó, aqui, ó. Isso aqui é a parte comum. Isso é a parte comum, ó. Tudo bem? Parte comum, parte comum. Ah, tá. Tá bom. E aqui é parte comum, ó. Parte comum, parte comum. Beleza? E o Beleza. resto, parte comum. Beleza? Beleza, professor. Bom, com isso, eu acho que agora está perto da hora de encerrar para vocês, não é isso? E a gente já acabou. E aí é o seguinte, eu vou só começar o conceito de função e a gente vai desenvolver ele a semana que vem com mais tranquilidade, tá ok? Eu previa pular um pouco aquela parte de dízimo, etc e tal, e, portanto, daria tempo a gente falar da função. Mas não tem problema, que tudo é importante quando a gente está revisando isso, tá bem? Então, o conceito de função que eu queria que vocês fossem para casa com ele guardado é o seguinte: a função é a relação entre dois conjuntos, são dois conjuntos não vazios, onde cada elemento de A, ó, cada elemento daqui tem um desse do outro lado. Cada elemento tem um do outro lado. É isso daqui que é função. Isso daqui é a regra, é a lei de associação, tá bem? Que se confunde com os nomes de função, mas função é tudo isso, tá bem? Agora, função, só para a gente dar os nomes ao valor. Conjunto de partida, o A, ou domínio. Conjunto de chegada, contra domínio. Esses daqui, ó, os que levam as flechas, conjunto imagem, imagem de F. Bom, como a gente obtém o conjunto de imagem? Fazendo isso, ó. Você substitui o x por zero, 80 vezes zero, zero. Por 1, 80 vezes 1, 80. Por 2, 80 vezes 2, 160. Então, basicamente, você tem assim, é como se tiver... Pessoal, é como se fosse para-ordenado? É como se fosse para-ordenado. Aqui é o x, aqui é o y, sempre. Tá legal? Então, de função, o importante é isso. Cada elemento do A tem um único em B. E aí, deixa eu ver o horário aqui. Bom, está acabando o horário, então, assim, só para ver aqui a função. Isso é função. Ó, cada elemento daqui tem um único aqui. Este daqui, ó, cada elemento aqui tem um único aqui. Ah, professor, mas é igual para todos, não tem problema. Cada um desses tem um aqui. Então, é função. Aqui, ó, cada um desses tem um aqui. Ah, mas esse repete, não tem problema. É cada um de A tem que ter um único em B. Então, é função. Agora, olha que caca que dá aqui, ó. Um elemento de A tem 1, 2, 3 em B. Então, não é função. Tá bem? Então, esse não é função. E aí, basicamente, essa é a ideia. Quando você tem isso graficamente falando, você risca assim na vertical,
é função. Cortou uma vez só. Risca aqui na vertical, cortou uma vez só, é função. Risca na vertical, cortou 2 vezes? Não é função. Cortou uma vez só? É função. Tá bem? E aqui, cortou infinitas vezes? Cortou infinitas vezes, é lógico que não é função. Tudo bem? Então, basicamente, com isso, a gente vai encerrando a aula e a gente retoma a partir de função a fim. Tá bem? Vamos ver começar com esse probleminha na próxima aula. Então, boa noite para vocês, até quarta que vem. E agora eu vou encerrar a gravação aqui, tá bem? Deixa eu entrar Professor, aqui. Oi? você vai passar alguma lista de exercícios de intervalo ou algo do tipo assim para treinar antes de entrar em função? Não. Como intervalo é pouco cobrado no Enem, eu me sinto obrigado a comentar, mas a gente vai exercitar pouco. Mas, eventualmente, eu vou dar uma olhada na apostila de vocês e eu vou verificar o que eles têm lá de exercício, e, eventualmente, eu vou sugerir alguns de lá para você desses assuntos, tá bem? Pode ficar tranquilo. Para quem tem tempo de fazer exercício, pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito aí. Vamos ver aqui se eu encerro a gravação. Posso encerrar a gravação, então, gente? Então, parar a gravação. Boa noite, até a próxima. Tchau, Pro. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Valeu pela paciência. Obrigado, que eu corri muito, que eu atropelei. Então, mas a gente vai aprendendo. A gente vai acertando o ritmo, tanto vocês quanto eu, tá bom? Um abração. Boa noite. Sim. Boa noite. Tchau, tchau. Eu vou voltar aqui para abrir aula para o próximo professor, mas tchauzão por enquanto. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau.